Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Que bom, mais uma vez, o Senhor nos proporcionar esse momento esse tão maravilhoso, a qual o mundo jamais, irmão, vai ter a condição de proporcionar para cada um de nós. Mas o Senhor, Ele proporciona momentos tão bons, nem esse em nossas vidas. O nosso Senhor, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Nós não somos merecedores de nada. Quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a analisar, nós vemos o quanto nós estamos longe de agradar o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor nosso Deus, a cada dia, Ele tem agido com grande poder e misericórdia por cada um de nós. Irmãos, o Senhor Jesus é aquele que se comove, é aquele que se comove com a dor do próximo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Todos acharam? Essa história é uma história bastante conhecida por todos nós, né? Ele vai falar sobre esta viúva que perde o seu filho. Vamos ler. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu o quê? No dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela uma grande multidão da cidade. Versículo 13. Vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Versículo 15. E entregou a sua mãe.
e todos se apoderou, e em todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bem, irmãos, como eu falei, o Senhor Jesus é aquele que se comove, é aquele que realmente se comove com a dor do próximo. Antes de acontecer esse grande milagre, um pouco mais atrás, Jesus também fez um milagre, que foi curar aquele homem. Foi a cura do servo de um centurião. Nós vamos um pouco mais atrás, e aqui nesse segundo episódio, Jesus ele faz esse grande milagre, que é ressuscitar uma pessoa que já estava o quê? Morta. Eu separei aqui alguns pontos. O Senhor Jesus pode nos dar vida novamente. Aqueles que andam com Cristo encontrarão vida verdadeiramente. O Senhor Jesus, ele se comove com a minha e com a sua dor. E foi o que aconteceu com esta mulher. O Senhor Jesus, quando vê aquela mulher, ele se comove. Ele vê a dor daquela mulher. Nós sabemos, irmãos, que naquele tempo, uma viúva, ela já sofria por causa do seu marido que morreu. E essa mulher, ela tinha um único filho único. E o que acontece com esse filho? Também ele morre. Essa mulher, nesse momento, estava passando por um momento muito difícil de sua vida, meus irmãos. Porque o marido morreu. E o único amparo que ela tinha, que era o filho, também o quê? Morre. Um filho homem. Então, como é que estava essa mulher realmente nesse momento? A dor realmente que essa mulher estava sentindo da perda de um filho, e filho este único. Como é que estava o pensamento dessa mulher? Como era que ia ser a sua vida daqui para frente? Porque o único amparo que ela tinha era o filho. Era aquele que ia trabalhar e era aquele que ia manter quem? A sua mãe, porque naquela época acontecia dessa forma. Se o marido morria e a mulher tivesse filhos, quem ia trabalhar para manter aquela mulher eram os filhos. E o que acontece? Essa mulher também agora perde o quê? O único filho. E aqui, nós lendo essa passagem bíblica, nós vemos aqui duas multidões. Aqui no versículo 11 fala assim, ó: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos seus discípulos, e uma grande o quê? E uma grande multidão. Porque aonde Jesus estava também o quê, meus irmãos? Os discípulos, que a Evan falou, e também o quê? Uma grande multidão. Porque aquelas pessoas, elas iam atrás de Jesus, porque Jesus era aquele que estava solucionando todos o quê? Os problemas daquela o quê? Multidão. Jesus era aquele que dava o alimento físico, que dava o pão, que curava todas as enfermidades, que expulsava os demônios, e estava fazendo grandes coisas no meio daquelas pessoas. E é por isso que onde Jesus estava também o quê? Uma grande multidão. E nessa multidão que estava com Cristo, de certa forma, ali havia vida. Porque quem está com Cristo e quem segue a Cristo tem vida. E o que acontece é que quando eles vão andando, também vê o quê? Uma grande multidão. Vinha aquela mulher, estava indo para enterrar o seu filho. E com ela também, meus irmãos, seguia também o quê? Uma grande multidão. Naquela época,
tempos atrás, acontecia dessa forma. Quando morria alguém, aquelas pessoas que moravam vizinho e conheciam aquela pessoa, realmente se comovia com a dor daquela pessoa até o ponto de seguir essa pessoa até enterrar aquela pessoa. E acontecia também se alguém viesse no caminho e se deparasse com aquele velório, com aquelas pessoas que estavam enterradas, eles também se juntavam com aquelas pessoas e iam até enterrar aquela pessoa. Por isso que também com essa mulher veio também o quê, meus irmãos? Uma grande multidão. Uma grande multidão. Então nós vemos uma multidão, aquela que está com Cristo, onde há vida, e nós vemos também outra multidão, onde o que operava o que era o pranto, era a dor, e era a morte do filho único daquela mulher. E a Bíblia fala dos irmãos, no versículo 13, e Jesus vendo aquela mulher, Jesus sabendo da dor daquela mulher, no versículo 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Jesus, ele olha para aquela mulher, irmãos, e realmente ele vê a dor e o sofrimento daquela mulher que estava passando. Aquela mulher se encontrava numa situação que para ela já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução. Como era que estava o pensamento dessa mulher? Dessa mulher que perdeu o marido e que agora perde quem? O seu filho. Mas essa mulher, ela se encontrou com aquele que pôde solucionar o seu problema, que foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi aquele que não só se comoveu com a dor daquela mulher, mas também que trouxe vida novamente para aquela mulher. Jesus, ele não trouxe só vida para o filho que estava morto, mas trouxe vida também para aquela mulher, porque ela estava viva, mas ao mesmo tempo que morta. Então Jesus, ele se comove com toda aquela mulher, mas também soluciona o problema daquela mulher e traz de volta a vida do seu filho único. Só o Senhor Jesus pode nos trazer vida, conforto, paz e ânimo em momentos difíceis de nossa vida. Só o Senhor. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, complicados. E quem é que pode solucionar esse problema em nossas vidas? Só o Senhor, Senhor. Só o Senhor realmente pode nos dar ânimo e nos fortalecer nos momentos mais difíceis que eu e você podemos passar. Até momentos difíceis que quando você olhar a perda do ente querido. Para que momento mais difícil que esse, irmão? Você perdeu um ente querido. Você perdeu uma pessoa que você ama de verdade. Isso é uma dor muito grande. E só quem pode curar essa dor, e só quem pode confortar essa pessoa, meu irmão, é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou, não chores, é porque só Ele podia resolver o problema daquela mulher. Interessante, irmãos, quando a gente vamos para algum velório, é verdade? Quando morre alguém até da vizinhança, ou até alguém da família, eu pelo menos eu não sei o que eu falo. Porque naquele momento aquela pessoa ela está sofrendo uma grande dor. Né? Qual é a palavra que nós podemos dar? E a gente se compadece também da dor daquela pessoa. E quando eu olho para aquela pessoa ali, naquele caixão, naquela esquina aqui, né? Eu fico vendo que o Senhor tem poder para ressuscitar aquela pessoa realmente. Se Ele quiser, Ele tem esse poder. Aí. E quando a gente chega no velório e vê a dor daquela pessoa, ele também se comove com o dor, mas nós não podemos fazer o quê? Nada. Nós não podemos fazer nada. E nós apenas podemos dizer que só quem pode confortar ela quem é? É o Senhor. É essa palavra que eu e você dizemos, ó, o Senhor, só o Senhor pode te confortar. E realmente é, irmão.
Por mais palavras bonitas que eu e você possamos dar, de maneira nenhuma vai confortar aquela pessoa. De maneira nenhuma vai minimizar a dor que aquela pessoa está sentindo. Mas o Senhor não. O Senhor realmente ele pode trazer ânimo e confortar aquela pessoa que está sofrendo esse momento tão difícil em sua vida. Assim ele fez com essa mulher, onde parecia tudo perdido em sua vida. Mas Jesus deu vida tanto à mulher, como também a quem? Ao seu filho. Nós vemos aqui essa passagem bíblica, e nós podemos ver, meus irmãos, em outros trechos da Bíblia, onde Jesus ele se comove com as pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, por favor, Mateus, um pouco mais atrás. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14. Aqui foi na primeira multiplicação dos pães. Olha como é que fala no versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. Olha como é que fala agora, meus irmãos. E possuído de íntima compaixão para com ela. Para com quem? Para com aquela multidão. Curou o quê? Os seus enfermos. Aqui Jesus ele se aparta daquela multidão. Só que a multidão segue, começa a procurar quem? A Jesus e encontra Jesus. E Jesus, como vê aquela multidão, irmãos, sabendo o sacrifício que elas tiveram até chegar a ele, Jesus, ele mais uma vez, no versículo 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou o quê? Todos os seus enfermos. E eu falei, Jesus não é aquele que só se comove, mas é aquele que tem a atitude de solucionar o problema daquela multidão. E assim ele fez mais uma vez. Ele curou todos os enfermos. Depois ele fez o quê? Alimentou todas essas pessoas. Alimentou todas. Em Mateus ainda, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 32. Aqui é na segunda multiplicação. Olha como é que fala no versículo 32. Mateus capítulo 15, versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça o quê, meus irmãos? No caminho. Aqui mais uma vez o Senhor Jesus, ele tem compaixão da multidão, mas é aquele que não só se comove, não tem só compaixão, mas é aquele que soluciona o quê? O problema. Ele fala já há 3 dias que essas pessoas estão comigo. E eu não vou despedir essas pessoas com fome. Porque pode acontecer que no caminho elas vão o quê? Desfalecer. E mais na frente nós vamos ver que Jesus multiplica mais uma vez os pães. E alimenta o que? Toda aquela multidão. O Senhor Jesus é aquele que não só se comove, mas também ele soluciona o problema. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos de compaixão. Muitas das vezes nós precisamos de compaixão. Mas também nós precisamos de solucionar o problema. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos de compaixão. Mas também nós precisamos de solucionar o problema. Muitas das vezes, irmãos,
eu e você até se comovemos com a dor, ou com sofrimento, ou com algum problema que o próximo está passando. Muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Mas só que nós só se comovemos e não temos a atitude de realmente ajudar aquela pessoa naquele problema e grande dificuldade que ele está o quê? Passando. Então, da mesma forma que Cristo fez com essas pessoas, também é para mim e você também o quê? Os irmãos fazer, não só se comover, não ter só compaixão, mas realmente dizer, eu estou contigo nessa dificuldade. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para andar junto com você. Porque se comover e não ter nenhuma atitude de ajuda dos irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Né? Tem aquela passagem da Tiago, né? Se alguém tiver, né, necessitado, né? E você só bater a mão no ombro, né? E vai, Deus, né? Vou orar por irmãos, né? Que amor é esse, né? E a gente saber que a pessoa está precisando de uma ajuda, está passando por um problema difícil, e eu e você não ajudar. Assim como o Cristo agiu, nós também temos que fazer o quê? Agir. Não só se comover, não só sofrer a dor, mas também participar do mesmo sofrimento que essas pessoas estão passando. Porque assim Cristo, Ele fez por mim e por você, e continua o quê? Fazendo. Lá em João capítulo 11, versículo 32, João capítulo 11, versículo 32. Do versículo 32 até o 36. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito, e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. No versículo 5 fala: E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como amado. Interessante que eu passei lendo aqui essas passagens bíblicas, onde Jesus, como humano, como assim eu e você, se comovia, se preocupava com o próximo, até o ponto de chorar pelo grande amigo, era Lázaro. Além dessas passagens bíblicas, meus irmãos, nós temos a certeza que o nosso Senhor Jesus realmente ele veio o quê? Em carne. Em carne. Pois sentia as mesmas dores que eu e você sentimos. Se comoviam com o sofrimento próximo, ao ponto até de chorar pela perda de um amigo. Nós se deparamos realmente com a humanidade de Cristo e Jesus. Assim como eu e você, pessoas que se comovem, pessoas que sofrem, pessoas que sentem dor, e pessoas que também choram a perda de um ente querido ou até de um amigo. Jesus veio cá. Lendo esses trechos da Bíblia, nós temos a plena certeza da humanidade de Cristo Jesus. Voltando para Mateus, irmãos, capítulo 9.
Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Capítulo 9, versículo 35 ao 38. Olha como é que fala. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, e curando que todas as enfermidades e molestias do povo. Mais uma vez, irmãos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa realmente é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Aqui mais uma vez nós vemos o nosso Senhor Jesus tendo compaixão daquela multidão, porque andavam desgarradas, cansadas, como ovelhas que não tinham quê? Pastor. Ele fala ao seu discípulo: a seara realmente é grande, mas poucos são o quê? Os ceifeiros. Rogai ao Pai para que mande o quê? Os ceifeiros. O Senhor Jesus, que eu falei, repito mais uma vez, ele não só se comovia, mas sempre estava disposto a solucionar o problema daquela multidão. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele olhou para mim e para você e teve grande compaixão. Porque um dia nós andávamos dessa forma que Jesus estava falando. Também estávamos mortos pelo nosso pecado e desgarrados e cansados da vida dissoluta que nós vivíamos, né? Ovelhas desgarradas que não tinham nem um pastor para poder o quê? Guiar. Mas um dia Cristo olhou para mim, para você e teve o quê? Grande compaixão. Um dia estávamos mortos realmente pelos nossos pecados, sem esperança alguma. Mas um dia, irmãos, nós te encontramos com aquele que proporcionou vida para mim e para você, que foi o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós podemos dizer que nós temos vida, porque Cristo proporcionou para mim e para você. Ele se comoveu, ele teve íntima compaixão por nós. Nós te encontramos com aquele que nos deu vida plena. Uma vida que realmente proporciona paz para cada um de nós. Nós não tínhamos esperança alguma, mas hoje nós temos, porque o nosso Cristo, ele vive, e nós podemos crer o quê? No amanhã. Então, da mesma forma, meus irmãos, que Cristo ele olhou para mim e para você, se compadeceu e teve a atitude de nos proporcionar vida, que nós também possamos olhar para aqueles que estão lá fora, ter íntima compaixão, e a vida que nós encontramos em Cristo possamos mostrar para cada um dessas pessoas. Um dia nós não tínhamos esperança alguma, mas hoje nós temos, porque o nosso Senhor, ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, tem por amar, mas eu pensei, eu
viver está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque realmente, Pai, hoje nós temos vida. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós não tínhamos esperança, Pai, alguma, mas hoje nós temos, Senhor, porque nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus que a cada dia Ele cuida, Pai, de cada um de nós. Entrega nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, ser conosco, nos dá força, Senhor, nos anima. Em muitos momentos, Pai, de nossas vidas, nós se encontramos, ó Deus, entristecidos, cabisbaixo, pensando várias coisas, Senhor, porque somos seres humanos, pessoas emocionais mas hoje nós temos aqui recorrer, Pai, que é o Senhor. E só o Senhor, Pai, é que pode nos dar força e nos dar ânimo para permanecer, Pai, nesse caminho. Eu entrego a Tua igreja, Pai, do Barroso. Eu entrego a Tua igreja, Pai, aonde ela estiver, Pai, qualquer parte do mundo, Senhor, ser conosco, nos ajuda. Que nós possamos, ó Deus, chegar ao final, Pai, dessa corrida e herdar a coroa da vida, Pai, que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, pelas pessoas que estão aí afora, Senhor, sem vida, sem esperança alguma, o Senhor possa ter misericórdia. E assim como o teu filho, ele falou para o discípulo que nós temos que orar ao Pai para que o Pai pode ser feito. O Senhor já mandou, Senhor. Cada um que de nós vamos ser feito, Senhor. Só basta nós fazer que nem Jesus, não só se comover, mas tentar solucionar para o problema, que é propagando o teu Evangelho, Pai, Evangelho esse que traz vida para aqueles que estão mortos, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que nós possamos levar essa mensagem de vida, Pai, para as pessoas que estão aí, Pai, servir. Usa a tua igreja, Senhor. Acorda aquele que ainda está dormindo, Senhor, para poder se levantar, Senhor, e realmente fazer esse ídolo, Pai, que é pregar a tua palavra para todos aqueles, Pai, que precisam escutar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu vou te pedir, Pai, para essa semana que ela se inicia hoje, Senhor, mas amanhã, Pai, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, até o próximo domingo, vou entregar em tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, fica conosco, Senhor, nos livra de todo mal.
Que o Senhor possa estar ajudando cada um de nós, nós entregamos nossas vidas, nossos planos, tudo em tuas mãos, porque nós sabemos que é o Senhor que está no controle das nossas vidas. Sempre conosco, Deus. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, quarta-feira, nosso estudo aqui doutrinário, estamos falando sobre Abraão. Ele está com o réu ainda. E desde já, irmãos, na segunda semana de março, né? Os irmãos viram lá na escada. O evangelismo vai ser na casa do nosso irmão Cláudio, lá no jardim. Né? Se todos puderem se fazer presente, vai ser muito bom. E nós possamos não só se comover, mas também ter a atitude de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Que Deus seja louvado e Deus abençoe o criatura. Baby! Hey! Então vai comer.